O mármore das colunas de Roma, outrora símbolos de uma eternidade inabalável, agora exalava o frio gélido de um túmulo. No século V, a cidade eterna já não brilhava como o sol do mundo antigo, mas sim como uma carcaça opulenta sendo devorada pela própria desídia. Nos corredores do poder, o perfume do incenso caro tentava esconder o odor da podridão moral que corroía os alicerces da civilização. As ruas, antes pulsantes de ordem, tornaram-se labirintos de sombras onde a fome dançava sob o olhar indiferente de estátuas cujos deuses já haviam partido. Era o crepúsculo da glória, um momento em que cada pedra parecia chorar pela grandeza perdida. No topo das imponentes muralhas, o general Flávio observava o horizonte com olhos vigilantes. Ele era um homem forjado no aço e na disciplina das legiões, um dos últimos que acreditava no juramento feito à águia romana. Sua armadura, outrora brilhante, carregava as cicatrizes de 1000 batalhas perdidas. Enquanto o vento soprava as poeiras do norte, Flávio sentia um tremor sob seus pés. Era a percepção nítida de que o chão da pátria estava cedendo. Ele vigiara as fronteiras por décadas, combatendo bárbaros em florestas distantes, apenas para retornar e encontrar uma capital que se rendia à própria inércia. Para ele, o perigo real não vinha das espadas estrangeiras, mas do silêncio cúmplice daqueles que deveriam proteger o povo. Na opulência de sua vila, Aélia observava seu pai, o senador Petrônio, através das frestas de uma cortina de seda. Ela, que crescera com ideais de sacrifício, agora via a realidade nua da traição. Seu pai, cujas palavras moldavam as leis, negociava segredos com mensageiros que não vestiam a toga romana. Aélia sentiu o sangue gelar ao ouvir sobre a sabotagem de grãos. O plano visava enfraquecer os soldados e desesperar a plebe, garantindo uma resistência mínima. O embate entre a lealdade à família e o amor à pátria colidiu em seu peito, deixando apenas o vazio da decepção e o peso de um segredo mortal. Além das muralhas, a sombra de Alarico crescia como uma tempestade. O rei dos visigodos não era o monstro sem mente descrito pelos aristocratas. Ele era um ex-aliado que conhecia as táticas romanas, um general que servira ao império apenas para ser recompensado com traição. Sua vingança era uma resposta poética a um sistema que o descartou. Alarico não vinha para destruir uma cidade, mas para cobrar uma dívida de sangue que Roma se recusava a pagar. Enquanto isso, Petrônio justificava sua traição como sobrevivência, alegando que o império era um navio naufragando onde ele apenas buscava um bote salva-vidas para sua linhagem. Flávio recebia ordens contraditórias do imperador Honório, que se escondia nos pântanos de Ravenna. A guarnição estava desorientada enquanto Aélia descobria que os portões não seriam derrubados, mas abertos por dentro por mãos romanas compradas pelo medo. O som dos tambores bárbaros ecoava no silêncio de uma Roma faminta. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga nos comentários de onde você está assistindo. O clima de tensão atingiu o ápice quando as sombras da noite começaram a envolver os monumentos do Fórum. Cada sussurro nos becos parecia uma sentença de morte para a civilização. No momento em que Flávio tentou alertar a guarda pretoriana sobre a conspiração, ele foi cercado. Não por inimigos estrangeiros, mas por soldados sob as ordens do próprio Senado. Sob o comando de Petrônio, o general foi detido e acorrentado, acusado injustamente de traição para silenciar sua voz honrada. Enquanto era arrastado para as masmorras, Flávio viu o sol se pôr sobre as 7 colinas, tingindo o horizonte de um vermelho sangrento. Roma nunca mais veria a luz da mesma forma. O destino estava selado e os portões da eternidade estavam prestes a se abrir para o caos. O silêncio que antes pesava sobre a cidade foi subitamente estilhaçado. Quando o primeiro ferrolho de metal foi puxado por dentro, o som ecoou como o estalo de um osso se quebrando sob pressão. Os portões monumentais,
que por séculos foram a barreira intransponível entre a civilização e o desconhecido, rangeram ao se abrir para a noite voraz. O vácuo de ordem foi preenchido por um rugido humano assustador que parecia brotar do próprio inferno. Os visigodos não entraram apenas como conquistadores, mas como uma torrente de fúria represada por gerações de promessas quebradas. Onde antes reinava o murmúrio sofisticado dos filósofos e o debate dos tribunos, agora imperava o som de metais contra a carne e o crepitar das chamas que lambiam as tapeçarias de seda do Palatino. Aélia não teve tempo para as lágrimas amargas que o seu coração exigia. Enquanto o incêndio iluminava o céu noturno com um tom alaranjado doentio, ela corria desesperadamente pelas ruas laterais, desviando-se habilmente de vultos sombrios que saqueavam tudo o que podiam carregar. Seu coração martelava contra as costelas, enquanto ela apertava com força o punhal que roubara do escritório do pai. Ela sabia que precisava chegar às masmorras do Senado antes que o fogo descontrolado transformasse a prisão em um forno de pedra. A fumaça espessa começava a sufocar a cidade, tornando a visibilidade nula, mas a determinação feroz de libertar Flávio, o único homem capaz de liderar uma resistência, guiava seus passos trêmulos através dos escombros e dos gritos de agonia. Ao atravessar a praça do Fórum, Aélia testemunhou o impensável. Estátuas de mármore de antigos heróis eram derrubadas e transformadas em pó sob o peso de marretas bárbaras. Templos dedicados a deuses que já não atendiam às preces eram despojados de seus ornamentos de ouro e prata. Era a história da humanidade sendo desmantelada em tempo real, cada golpe de machado apagando uma página insubstituível do legado romano. A biblioteca próxima ao templo de Saturno ardia ferozmente, as chamas devorando rolos de pergaminho que continham o saber de milênios, transformando sabedoria em cinzas cinzentas que flutuavam melancolicamente sobre o caos absoluto. Ela alcançou as profundezas das masmorras, onde o ar era denso com o cheiro de mofo e desespero. Com a ajuda de um guarda desertor que temia mais o fogo do que a ira do Senado, ela conseguiu abrir a cela de Flávio. O general, embora enfraquecido pelo isolamento, levantou-se com a dignidade inabalável de um leão ferido. Ao sair para o ar livre e ver o céu em chamas, o choque da realidade o atingiu com força. Ele perguntou imediatamente pelo imperador Honório, esperando uma defesa organizada, mas a resposta de Aélia foi um golpe devastador na alma. Honório havia fugido para Ravenna sob o manto da escuridão, abandonando milhões de almas para garantir sua própria segurança entre os pântanos, deixando a capital entregue à própria sorte. Eles se reencontraram plenamente sob a sombra das ruínas fumegantes do Fórum, onde o céu era uma névoa densa de fuligem. A desolação era absoluta. Foi ali que encontraram o senador Petrônio. Ele estava ajoelhado na lama fétida, agarrado a um baú de moedas de ouro que não tinham mais valor algum. Ele implorava pateticamente aos pés de um guerreiro visigodo, jurando lealdade eterna em troca de sua vida miserável. Aélia olhou para o pai com um desprezo que superava qualquer dor filial. Ela viu o momento exato em que a lâmina desceu sem piedade. O guerreiro não desejava o ouro de um traidor. Desejava eliminar a fraqueza. Sua morte foi a prova cruel de que traidores não têm lugar entre os fortes, nem mesmo entre os inimigos. Flávio não se permitiu o luto ou a hesitação. Ele olhou para os cidadãos aterrorizados e tomou uma decisão heróica. Não lutaria mais pelas pedras frias dos monumentos ou pelo ouro dos cofres, pois o império físico já havia caído irremediavelmente. Ele lutaria pelas pessoas e pelo que restava da cultura. Roma não é apenas um lugar de mármore, Aélia, ele sussurrou. É a ideia que carregamos conosco. Sob sua liderança improvisada, organizaram um grupo de refugiados para as catacumbas, os labirintos subterrâneos onde a morte romana sempre residiu. Ali, na escuridão úmida, fugiam dos saqueadores,
protegendo não apenas crianças e idosos, mas manuscritos e relíquias que Aélia conseguira resgatar das chamas devoradoras. A perseguição foi implacável e tensa. Pelos corredores estreitos e poeirentos das catacumbas, os sons de passos pesados se aproximavam perigosamente. Quando finalmente foram encurralados em uma câmara ampla, a figura imponente de Alarico emergiu da penumbra. O rei visigodo e o general romano ficaram frente a frente, separados por um oceano de sangue e traição. Flávio ergueu sua espada quebrada, pronto para o sacrifício final. Mas Alarico fez um sinal para que seus homens recuassem. O rei bárbaro olhou para as ruínas e sua voz soou como um trovão cansado. Ele não viera para destruir Roma, confessou ele com melancolia. Ele apenas empurrou uma porta que já estava podre. Roma não fora conquistada naquela noite. Ela já estava morta por dentro muito antes de as muralhas serem abertas. O general Flávio observou as águas escuras e indiferentes do rio Tibre, enquanto o grupo de refugiados, guiado pela corajosa Aélia, aproximava-se da ponte de madeira que representava a única via de escape para o campo. O rugido dos perseguidores visigodos tornava-se cada vez mais nítido, uma cacofonia de aço, gritos de guerra e fúria que avançava implacavelmente pelas ruelas estreitas de uma cidade em agonia. Flávio sabia, com a clareza cortante de um estrategista que encarou a morte inúmeras vezes, que o tempo era um luxo que eles não possuíam mais. Ele parou abruptamente diante da entrada da ponte e segurou firmemente o braço de Aélia, impedindo-a de continuar por um breve instante. Seus olhos, profundamente cansados de tantas décadas de vigília e batalhas, brilhavam com uma determinação solene e quase mística. Ele retirou lentamente do pescoço o selo de sua legião, um pedaço de metal desgastado e frio que carregava o peso invisível de séculos de glória militar romana, e o colocou com reverência nas mãos trêmulas da jovem. Em um murmúrio carregado de emoção, ele pediu que ela não olhasse para trás, instruindo-a a manter a ideia de Roma viva em seu coração. Não como um império de pedras frias, mármores luxuosos ou impostos extorsivos, mas como um farol de leis, cultura e dignidade humana que deveria transcender a destruição física. Foi uma despedida curta, desprovida de adornos, porém carregada de uma dor existencial que nenhuma palavra humana poderia descrever plenamente naquele momento de caos absoluto. Enquanto Aélia cruzava a ponte com as centenas de civis aterrorizados, Flávio desembainhou sua espada pela última vez. Ele estava agora sozinho contra a maré inexorável da história. Quando os primeiros guerreiros bárbaros surgiram da penumbra das ruas laterais, encontraram não um exército em retirada, mas o espírito remanescente de uma era dourada que se recusava a apagar-se sem um último e magnífico ato de bravura. O combate que se seguiu foi uma dança macabra e épica, sob a luz sinistramente alaranjada de uma Roma que ardia furiosamente ao fundo, transformando o céu noturno em um painel de sangue e fuligem. Flávio lutou com uma força sobre-humana que transcendia sua exaustão física e suas feridas antigas, aparando golpes brutais e contra-atacando com a precisão letal de um homem que já não possuía nada a perder e que não temia mais a própria morte. Cada movimento seu era uma demonstração viva de virtude antiga, um contraste gritante e heróico com a covardia dos senadores corruptos e a fuga vergonhosa do imperador Honório para a segurança de Ravenna. Ele caiu eventualmente, não sob o peso de um único oponente formidável, mas consumido pelas ondas sucessivas e infinitas de invasores que o cercaram como lobos famintos. Sua queda no tablado da ponte não foi um fracasso militar, mas um ato de suprema redenção. Um sacrifício necessário para lavar, ainda que em parte, os pecados de uma elite romana que havia esquecido o verdadeiro significado de servir e proteger o seu próprio povo. Do alto de uma colina distante, muitas horas depois,
Aélia parou para recuperar o fôlego e, com o coração pesado, olhou uma última vez para trás. O horizonte estava manchado por uma coluna imensa e espessa de fumaça negra que parecia tocar as estrelas frias, marcando o local exato onde a cidade eterna sucumbia às chamas e ao saque. A percepção devastadora de que a geografia do mundo conhecido e a ordem estabelecida haviam mudado para sempre atingiu-a como um golpe físico, deixando-a sem ar. O silêncio sepulcral do campo contrastava de forma surreal e cruel com os ecos dos gritos de agonia que ainda ressoavam em sua mente exausta. A era da antiguidade clássica, com seus grandes teatros, bibliotecas magníficas e aquedutos engenhosos, estava oficialmente se encerrando naquela noite de sombras, dando lugar a uma longa penumbra de incerteza e fragmentação que os historiadores do futuro chamariam de Idade das Trevas. Contudo, entre os sobreviventes que ela agora liderava rumo ao desconhecido, havia algo muito mais valioso que o ouro ou as joias saqueadas. Manuscritos salvos às pressas das chamas, conhecimentos de medicina, direito e filosofia, que seriam preservados como brasas preciosas escondidas sob as cinzas da destruição. Aélia compreendeu, com uma clareza dolorosa, que o império não havia ruído por causa das lanças estrangeiras ou das hordas de Alarico, mas porque perdera seu propósito vital e sua integridade moral muito antes da primeira muralha ser escalada pelos invasores. Os passos dos refugiados agora eram guiados pela esperança silenciosa de fundar uma nova comunidade, longe da decadência e do cheiro de morte das cidades imperiais. Aélia, assumindo com altivez o manto de liderança que Flávio lhe confiara, caminhava à frente do grupo, protegendo com sua própria vida o legado intelectual que um dia, muitos séculos depois, alimentaria o renascimento glorioso da civilização ocidental. No final daquela jornada exaustiva, em um pequeno vale verdejante, onde o som da guerra não passava de uma lembrança amarga e distante, ela cavou um pequeno buraco sob a raiz protetora de um carvalho secular. Ali, com lágrimas nos olhos, ela enterrou o selo da legião de Flávio. O gesto silencioso simbolizava que Roma agora habitava apenas o espírito e a memória dos homens, despojada de suas fronteiras territoriais e de seu poder material. A queda foi definitiva e irreversível, mas o que era verdadeiramente essencial sobreviveu ao massacre sistemático. A história de Roma serve como um aviso eterno para todas as gerações. Os grandes impérios não são derrubados apenas por forças externas, mas implodem de forma inevitável quando deixam de cuidar de suas próprias fundações éticas e morais. No solo fértil do novo mundo que se desenhava, as sementes de uma futura grandeza foram finalmente plantadas, enquanto as cinzas da antiga glória eram levadas pelo vento, deixando para trás apenas o sussurro de uma lição que a humanidade jamais deveria se permitir esquecer.